Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O dia das pequenas coisas. Pois é, há uma ideia errada no meio do povo de Deus de nossos dias de que Deus gosta das grandes coisas, grandes milagres, grandes igrejas, grandes reuniões, grandes realizações. Não. As coisas grandes só trazem vaidade. Deus valoriza as pequenas coisas e o dia das pequenas coisas. Nós vamos ser julgados pelo Senhor não pela quantidade de coisas feitas, mas pela fidelidade no caminho como fazemos. Cada um veja como edifica, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3. Veja como edifica. A maneira como seguimos, o Senhor também nos traz um caminho mais excelente, 1 Coríntios 13, um caminho mais excelente. O amor é a maneira como nós agimos e fazemos as coisas, e vamos ser julgados por isso, pela maneira como nós fazemos, não pelo resultado final, porque o resultado final depende de várias coisas. Depende de circunstâncias, depende de talentos. Quantos talentos a pessoa recebeu? Um recebeu 5 e produziu mais 5. Um recebeu 1 talento e produziu mais 1 talento. Ambos foram igualmente fiéis a Deus. Só que um recebeu mais e ele teria que produzir mais. Era esperado que ele produzisse mais. Deus não dá dons iguais às pessoas. Cada pessoa recebe de uma forma diferente da outra. E Deus quer a nossa fidelidade. Eu até diria que o segredo da obra de Deus são as pequenas coisas, as pequenas obras que fazemos, os pequenos atos de obediência. Isso é muito significativo. E Deus está nos testando nas pequenas coisas para nos aprovar para as grandes coisas. As grandes coisas necessariamente não serão aqui na terra, mas quando reinarmos com Jesus no milênio, os galardões serão dados de acordo com a fidelidade das pessoas agora. E em cada oportunidade, a cada dia, Deus está nos provando com a oportunidade do momento. Há pessoas que desprezam as pequenas coisas porque só querem as grandes. E muitos que estão esperando uma grande obra não vão fazer nenhuma porque a grande obra não chegou. E eles vão ser inúteis, estéreis, sem frutos, porque esperavam dar muito fruto e não deram nenhum fruto. Quando a gente faz uma pequena coisa para Deus, o Senhor pode, a critério dele, fazer aquilo se reproduzir e, ao final, nós nos especializarmos em fazermos muito daquilo. Mas não é para todos isto. O caminho de Deus é específico para cada pessoa. E nós temos que aprender a valorizar as pequenas coisas. O povo de Judá voltou do cativeiro para reconstruir o templo e depois reconstruírem a identidade do povo, que eles tinham perdido, se misturado por completo com os povos do mundo. E Deus não gostou, matou a maior parte e mandou o restante para o cativeiro. Lá no cativeiro houve quebrantamento, arrependimento, oração, e Deus, 70 anos depois,
tornou a dar oportunidade aos judeus, trazendo-os para a sua terra, para que eles pudessem ali se estabelecer e buscarem a Deus. O resultado disso foi fracasso também, que Israel, Reino do Norte, já tinha ido, Judá estava tendo a última oportunidade e, por fim, eles se afastaram de Deus e o Senhor os abandonou e encerrou aquela aliança que os judeus já tinham encerrado. A antiga aliança, o Antigo Testamento, foi encerrado para que pudesse dar lugar a um novo testamento, uma nova aliança, e é a aliança com Deus que vivemos hoje nós. Bom, em Esdras, no capítulo 3, depois de muita luta e procrastinação, ou seja, eles não fizeram logo o que deveriam fazer, o rei morreu, eles perderam aquela oportunidade e depois a situação piorou. Veio outro rei que atendeu ao clamor dos adversários e mandou paralisar a obra. O povo de Judá, que já não estava muito animado mesmo a fazer a obra, até gostou. A obra ficou paralisada ali cerca de 14 anos, enfim, um tempo longo. Depois eles recomeçaram por instigação dos profetas Ageu e Zacarias, que, falando da parte de Deus, mandaram que eles desobedecessem às ordens do último rei e tocassem a obra para frente. Eles resolveram, então, recomeçar a obra e depois essa obra foi concluída. Antes, logo quando chegaram, eles foram de forma muito devagar. Não começaram logo, demoraram um pouco, fizeram primeiro o altar para oferecer sacrifícios e só depois eles começaram a obra. Os edificadores tinham lançado os alicerces do templo do Senhor quando os sacerdotes aparamentados se apresentaram com trombetas e os levitas também com seus instrumentos de música para louvarem o Senhor. Eles cantavam alternadamente, estou lendo Esdras 3:11 agora. Eles cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces dessa casa. Porém, muitos sacerdotes e levitas e cabeças de família já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de longe. Interessante, o resultado disso foi que os inimigos ouviram. Os adversários tentaram atrapalhar e, logo a seguir, começaram a denunciar e a obra foi paralisada. Mas os alicerces já tinham sido lançados, mas a obra foi paralisada. Quando os alicerces foram lançados, pouca gente estava ali. Alguns mais velhos se lembravam da antiga casa que era monstruosa, o Templo de Salomão, e então eles ficaram muito tristes. Como nós vamos reerguer uma casa daquela? Não temos mais condição, somos pequenos e poucos. E, de certa forma, choraram, desanimando, tentando desanimar os demais. No meio daquela choradeira, houve alguns que ficaram alegres, eram novos, eles nunca tinham visto nada daquela casa, eles nasceram no cativeiro e agora eles estavam numa expectativa de fazer a obra de Deus, ainda que fosse pequena, e eles se alegravam. A paralisação foi um teste duro, porém, mais tarde a obra continuou e foi terminada. As mãos que terminaram aquela obra e houve alegria. Bom,
vamos fazer uma aplicação para nós nos nossos dias. Há crentes que estão chorando, crentes desanimados, crentes se desviando, crentes pecando, e há crentes querendo se consagrar. Há crentes que estão evangelizando, há aqueles que estão discipulando, aqueles que estão orando e buscando ao Senhor e se alegrando em Deus, tudo misturado. Às vezes a gente não consegue separar no meio de um culto as vozes de emoções do povo de Deus. E, enfim, nós estamos todos envoltos aqui em dificuldades do mundo, mas a nossa reação depende de nós, de cada um. E então é onde vai se ver a diferença entre um e outro. Um desanima, já está com o coração meio mais para lá do que para cá, amando o mundo e desanimado por causa das dificuldades, não podem fazer grandes reuniões, as igrejas estão sendo pressionadas, o evangelho está sendo perseguido, mas há alguns que não estão ligando para as aparências, estão buscando o Senhor, consagrando a vida, aproveitando a oportunidade para evangelizar o seu companheiro, orar dentro de casa. Eles estão fazendo o que é possível e se alegrando nisso. A alegria do Senhor é essa força. Que Deus nos dê entendimento disto para aproveitarmos as oportunidades do dia, podemos nos alegrar sabendo que aqui não é nosso lugar, o mundo não é o nosso lugar, aqui nós somos peregrinos, vamos passar por tribulações, mas aproveite cada dia. O dia das pequenas coisas, se alegre com as pequenas coisas que são feitas para o Senhor, as oportunidades que você aproveita para falar de Jesus. Aproveite as pequenas coisas, aproveite cada dia as oportunidades que Deus está te dando hoje. Se alegre com isso, faça com amor, com fidelidade, ainda que seja uma pequena coisa, uma pequena realização, mas faça com amor para o Senhor, porque você está sendo julgado por isso. Você está sendo avaliado por Deus pela maneira como você faz aquilo que tem para fazer no momento. Aquilo que você tem no momento é o que Deus está te dando para provar a sua obediência, a sua alegria. Faça como para o Senhor, com todo amor, ainda que seja uma pequena coisa, com alguém que não é grande, não é importante, mas faça com amor, como para o Senhor, porque você vai ser avaliado por Deus pela maneira como você está fazendo. Então, aproveite as pequenas coisas, o dia das pequenas coisas, para fazer com alegria para o Senhor o que você tiver que fazer.